Olá, bem-vindos à regravação da nossa terceira aula do curso de Noções de Música, que tem sido ministrado na Paróquia Mãe da Divina Misericórdia, em outubro, agora novembro, de 2025. Eu sou Mateus e vamos agora dar seguimento com a nossa terceira aula, que fala sobre melodia. Inicialmente, vamos ouvir um pouco dessa belíssima música de Bach. Não sei se conseguem identificar, mas se trata da mesma música que eu trouxe para vocês nas duas primeiras aulas. Dessa vez sendo tocada por um órgão de tubos. A primeira vez foi um violoncelo, a segunda vez foi um arranjo orquestral, agora um órgão de tubos. Como sabemos então que é a mesma música? Se ela tem arranjos tão diferentes? Porque a melodia é a mesma. Então, se estamos falando sobre melodia, estamos falando sobre a identidade da música, sobre aquilo que é próprio de cada música. Assim como eu posso cantar parabéns, afinado, desafinado, mais lento, mais rápido, com palmas ou sem palmas. Posso cantar também a versão católica. E todas as vezes vão ser reconhecidas as versões das músicas como sendo parabéns por conta da melodia, a estrutura das notas estão sendo tocadas, com ou sem acordes, com ou sem acompanhamento rítmico, melódico. Vou baixar um pouquinho a música para vocês conseguirem me ouvir melhor. Mas, além de achar muito bonita essa música, tenho colocado ela em todas as aulas por conta disso. Então vamos à teoria. Então, o que é a melodia? Então, como eu disse agora, eu posso dizer que a melodia é a identidade da música, certo? Aquilo que é próprio daquela música. E, se eu posso ser um pouco mais preciso, voltando àqueles conceitos que tivemos na primeira aula, então, lembrando que a melodia é, tecnicamente falando, musicalmente falando, a parte mais importante. Lembram das outras? Temos a melodia, o ritmo, que vimos na aula passada, a harmonia, que veremos na próxima aula, com ela também o contraponto, uma parte dela, e aquela que veremos na aula que vem, que eu coloquei como uma parte principal, principalmente falando de canto litúrgico, de música litúrgica, é a letra, que é a mensagem que a música quer passar. Porém, assim como a gente está ouvindo nessa música de fundo, a letra não é essencial à música. A melodia é a parte essencial da música, certo? Então temos esses quatro no caso, elementos da música, e todos eles funcionam em relação à melodia. A letra, normalmente, é uma melodia com palavras, né? Nós cantamos baseado na melodia. A harmonia são os acordes, são os acompanhamentos de vozes ou do instrumento. Em relação à melodia, é um enfeite, e o ritmo é aquilo que é base, é o que está por baixo da melodia, dando-lhe cadência, dando-lhe movimento. Então, esses são os nossos elementos. Vamos então focar na melodia. A melodia, se eu posso dar uma definição, um conceito mais específico, tirando o fato de ser uma identidade da música, né, como eu falei, ela é o conjunto de sons dispostos em uma ordem sucessiva ou consecutiva. Ou seja, um depois do outro. Quando eu leio numa partitura, é a dimensão horizontal da música. Eu saio de uma nota para a outra, para outra. Isso nós vamos ver melhor nas partituras. Então, isso dá uma dimensão horizontal da música. Vocês vão ver que isso faz sentido eu falar de dimensão horizontal quando eu falar sobre a harmonia, que é a dimensão vertical, ou seja, são os sons tocados ao mesmo tempo, um em cima do outro. Então, falando aqui sobre a melodia, então, uma pequena revisão. O que são sons? Vocês lembram bem? Som, qualquer coisa que produz vibração, né, fisicamente falando, que chega aos nossos ouvidos e é identificado. Esses ruídos podem ser harmônicos, né? Eles podem ter uma regularidade física, uma frequência certa, uma amplitude certa, e, sendo harmônicos e regulares, eu os chamo de notas musicais ou sons musicais.
E as notas têm 4 características, certo? Assim como a música tem 4 elementos, as notas, para serem notas, têm 4 características específicas. Vocês lembram bem? As características são altura, duração, intensidade e timbre. A altura, como lembramos, não é se o som está alto ou se o som está baixo. Isso é uma questão de intensidade. A intensidade é o volume do som. Isso depende de quem está produzindo, certo? Também depende de quem está produzindo o timbre. Timbre é, assim como a melodia, é a identidade da música, timbre é a identidade do produtor do som. Ou seja, existe o timbre da minha voz, o timbre do órgão que vocês acabaram de ouvir, o timbre de um violino. Cada produtor de som, cada instrumento, cada voz tem um timbre específico que diferencia o produtor do som. A duração, já vimos na vez passada, é o ritmo, o tempo de cada nota. Quanto dura perdão, em segundos. Já a altura é a identidade da nota. Então, a altura é o que me diz, então, qual vai ser a frequência, isso falando em quesito físico, né? Qual vai ser a frequência daquela onda, que vai me dar a altura da nota, se ela é um dó, se ela é um lá, se ela é um mi. Isso aqui a gente vai estudar bastante para a melodia, porque a melodia ela é uma sequência de sons consecutivos e que vai mudar baseado em qual a altura desse som, certo? E isso aqui a gente vai conseguir representar, assim como todos os outros. A gente já começou a ver como a gente representa o tempo, né? Os tipos diferentes de figuras. O volume vão ser certas indicações que eu consigo colocar escrito na partitura, se é para tocar mais forte, mais piano, que seria fraco. E o timbre é o instrumento que está tocando. Mas, principalmente a altura e duração, que nós já começamos a ver na semana passada, a gente tem como escrever, a gente tem como reproduzir. Então, isso aqui eu preciso colocar, todos eles na verdade, mas principalmente esses dois, eu tenho que colocar numa notação, certo? Lembrando que não é anotação, é notação musical. É como eu coloco as notas para serem reproduzidas, certo? Então, essa é a aula principal para falarmos de notação, com as bases que tivemos na vez passada sobre ritmo, mas agora que a gente vai aprender mesmo, começar a aprender a ler partituras, ok? Que é um dos principais objetivos desse curso, certo? Então, lembrando aqui, a melodia é a identidade ou a característica principal, musicalmente falando, de uma música. Lembrando que a letra é a nossa principal parte, pensando no canto litúrgico, pensando na mensagem, na parte mais intelectual de uma música, né? Mas a melodia, musicalmente falando, é aquilo que dá a identidade de uma música. Aquilo que a gente pode identificar a música como sendo ela, independente de quem a produz. Ela é acompanhada da harmonia, podendo ou não ser acompanhada da harmonia, né? Se é um enfeite, uns acordes, se é uma polifonia, se é um contraponto. E ela sempre vai ter, lembrando da aula passada, seja marcado ou não, seja ele bem ritmado, bem compassado ou não, sempre vai ter um ritmo que é o tempo daquela música. E para a gente poder começar a escrever e falar sobre melodia, seria essa sequência consecutiva, sucessiva de notas de maneira horizontal, nós temos que aprender então a identificar a altura das notas, certo? Então a gente vai falar agora sobre notação musical. Notação musical, assim como quando a gente aprende um novo idioma, principalmente se for um idioma que não usa o nosso alfabeto, nós precisamos reaprender a como escrever aquele idioma, como a ler aquele idioma. Na música não é diferente, nós precisamos de um código. E para ler um código, nós precisamos ter uma forma de escrita, um local para a gente ler esse código, e esse local, ou seja, como se fosse o nosso papiro, nosso Microsoft Word, nosso PDF da música é o pentagrama. É onde eu escrevo, onde eu leio a música. Antigamente, isso a gente falou um pouco na primeira aula, existia a notação baseada nos neumas, que eram basicamente indicações escritas de como aquela melodia se desenvolvia, mas isso depois foi sendo escrito de maneiras cada vez mais
exatas. E foi criando-se esse código, essa notação musical, que inicialmente era um tetragrama, ou aquela sequência de 4 linhas do canto gregoriano, que a gente vai ver na próxima aula, mas hoje em dia foi desenvolvido, principalmente depois do Guido de Arezzo, como falamos na primeira aula também, ele foi desenvolvendo as notas musicais e desenvolveu-se o pentagrama, que é esse conjunto de 5 notas, 5 linhas, perdão, por isso penta, e grama, por onde eu vou escrever. Então, para ler o pentagrama, eu preciso de uma chave de leitura. Porque se eu colocar uma nota qualquer aqui, digamos que eu coloque uma nota aqui na segunda linha. Eu sempre conto de baixo para cima, então essa aqui é a segunda linha. Se eu coloco aqui essa nota, independente do tempo dela, depois a gente volta para revisar as figuras musicais. Que nota é essa? Alguns poderiam dizer, é Sol, porque já estão acostumados a ler clave de Sol. Ou então isso aqui pode ser Si, porque está uma clave de Fá. Ou então isso aqui também pode ser Lá, se for uma clave de Dó. E aí, como é que a gente lê? Não sei que nota é essa. Na verdade, eu preciso de uma chave de leitura. Uma chave de leitura para o meu pentagrama. E a gente trabalha, hoje em dia, principalmente com 3 chaves. Essas chaves são a principal, que a gente mais usa e mais vê, é a clave de Sol, na segunda linha. Temos a clave de Fá, na quarta linha. E temos a clave de Dó, da terceira linha. Ela é um pouco mais rebuscada, depois eu posso mostrar para vocês ela impressa. Mas isso aqui então me define que nota é essa. Se eu estou na nota que define a clave de Sol, que é a da segunda linha, é onde começa aqui, a cabecinha da clave, isso aqui é um Sol. E a partir dela eu consigo ver Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, ou para baixo, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Eu posso desenhar no pentagrama linhas abaixo, esse aqui inclusive vai ser o Dó. Posso desenhar linhas acima, esse aqui vai ser o Lá, e por aí vai. Essa aqui é a clave de Fá, e esses 2 pontos que indicam na quarta linha são da nota Fá. E a partir dela eu também posso ir subindo. Curiosamente, e não por coincidência, mas por design, se eu subir até aqui, se eu pegar aqui a primeira linha acima do pentagrama, essa nota aqui vai ser Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Esse Dó aqui é esse mesmo Dó. Então, normalmente, quando nós vemos as partituras, eu vou mostrar para vocês mais para frente, que tocam, por exemplo, o piano, que toca a mão esquerda e a mão direita, os graves encontram com os agudos nesse Dó. Então, essa primeira linha, tanto acima da clave de Fá quanto abaixo da clave de Sol, é a mesma nota, que é o meu Dó central. Ou Dó 3, que é o Dó bem do meio do piano, e é o Dó no meio da escala geral, mas eu estou dando spoiler, mais para frente eu falo disso. Então voltemos para as claves. Então, as claves de Sol me marca qual é a nota Sol, a clave de Fá me marca qual é a nota Fá, e a clave de Dó, bem menos usada, mas que pode ser usada para instrumentos mais graves, mostra onde é o Dó, na terceira linha. Essa aqui é mais grave do que essas. Essas aqui a gente nem vai falar muito nesse mini curso. A gente vai usar principalmente essas duas e mais ainda a de clave de Sol, que é a que a gente mais encontra. Normalmente quando só tem uma, se a melodia é em uníssono, não tem uma segunda voz mais grave, nós usamos a clave de Sol, que é a mais conhecida, né? Mais comumente usada. Então, existe clave de Fá em outra linha, se não me engano na terceira linha, existe clave de Dó na terceira ou na segunda linha, ou na primeira linha, mas aí são outras maneiras de escrever que não são comumente vistas. Mas então, dentro da pauta, isso aqui, então a nossa padronização, a nossa chave de leitura, nosso padrão para ler, eu vou ter aqui as linhas. Se vocês estão vendo aqui, são 5 linhas, né? Por isso que é um pentagrama. 5 linhas.
e 4 espaços. E agora, lembra que a gente estava falando sobre as notas? A característica principal das notas, para que eu saiba qual que ela é a altura. Esse nome não é por acaso. É porque isso me diz a altura que a nota está numa certa escala, num certo grau, certo? Então, se eu tenho, por exemplo, vou fazer aqui a clave de Sol e fazer o Sol. Eu sei que essa altura aqui me dá a nota de Sol. Se eu quiser subir aqui mais uma linha, Lá, Si, eu tenho outra altura. Eu tenho uma diferença de altura entre as notas, certo? Então, por isso que eu sei relativamente uma à outra que nota essa é. Então, se eu sei que essa nota é Sol, porque essa é a clave de Sol, eu sei que relativamente a ela, aqui eu vou ter Lá, Si. Então, aqui eu tenho essa referência, tendo essa referência, eu consigo dizer, em relação a ela, qual a altura de cada nota, concordam? Então, quando eu tenho uma chave, uma clave, eu consigo dizer a altura relativa de uma nota. Como assim? Foi isso que eu falei. De que eu sei que aqui é um Si, porque essa nota, em relação ao Sol, tem essa altura, tem essa diferença de altura. Se fosse na clave de Fá, já seria um pouco diferente. Se eu tivesse as mesmas notas aqui desenhadas, essa e essa, já não são Sol e Si. Percebem? Se eu esconder aqui a chave, eu até poderia escrever aqui Sol e Si, mas não é verdade. Porque relativamente a essa clave, não são mais Sol e Si. Seria aqui Fá, Mi, Ré, Dó, Si. Por coincidência, o Si também aqui. Si, Dó, Ré. Certo? Então, a gente tem aqui alturas relativas a uma referência, a um padrão, a um referencial. Mas existe também, para ponto mais de curiosidade do que para aula, existe a altura absoluta de uma nota. Lembra que eu falei que a altura, fisicamente falando, de um som ou de uma nota musical, ela é definida pela frequência de uma nota? Frequência é a quantidade de oscilações ou quantidade de ondas num certo tempo. A gente usa a unidade de medida Hertz, que quer dizer oscilações por segundo. Então, a frequência absoluta de uma nota, eu desenhando ela onde ela for, ela vai ser a mesma. Eu vou pegar aqui, por exemplo, o Lá. Essa nota aqui, que vem logo depois do Sol, que é o Lá. Se eu for desenhá-lo aqui, eu vou ter que subir várias linhas superiores. Então, Fá, Fá, Sol, Lá. Não é esse mesmo Lá, né? Lembra que o Dó está aqui? Eu vou desenhar ela lá em cima, em várias linhas superiores. Vai ser Dó, Mi, Sol, Lá. Seria essa nota aqui. Independente dela estar desenhada no segundo espaço ou lá no quinto espaço acima do pentagrama, vai ser o mesmo Lá. Por quê? Porque eu sei que esse Lá aqui é o que a gente chama de Lá 440. Antigamente, quando começou-se a afinar os instrumentos para que a gente pudesse ter composições que seguissem um padrão, né, nos instrumentos ao redor do mundo ou com instrumentos diferentes, essa foi uma das notas principais para se afinar os instrumentos. Então, o padrão era aquilo lá, os 440 Hz. Existem outros padrões de afinação de instrumento, tem instrumento que não segue esse, mas esse aqui foi o mais usado e o mais conhecido. Então, é uma altura absoluta, porque independente de onde eu escreva essa nota, eu posso inventar uma clave diferente, eu posso fazer a clave de Mateus e colocar que a primeira linha é o Lá. Se for o Lá 440, independente de onde eu escreva, ele vai ser sempre, absolutamente, a mesma nota. Tá? Parece um pouco confuso, mas é só no sentido de dizer que quando a gente está lendo a música, a gente está lendo as alturas relativas de uma nota. Ok? Não necessariamente esse Sol aqui vai ser sempre o Sol
330 que seja, Hz. Ele está em relação à minha partitura, tá bom? Então vamos, isso aqui é mais curiosidade do que qualquer coisa. O que eu preciso que vocês saibam é isso aqui. Que a gente tem as chaves, né, as claves, as principais Sol, Fá e Dó. Dó a gente não vai nem falar mais dela, mas Sol e Fá, e principalmente Sol. Que a partir da nota Sol a gente consegue encontrar todas as outras. Então, vou até desenhar elas aqui para vocês. Sol, Lá, Si, Dó. Esse é o Dó agudo, Dó grave. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Eu posso continuar desenhando para cima, ou eu posso desenhar para baixo também. Fá, Mi, Ré, Dó. Posso desenhar para baixo também. Lembrando que, isso provavelmente vocês todos já sabem, que quando eu vou para cima, quando eu subo nessa escala, quando eu vou para alturas maiores, por assim dizer, eu vou ter sons mais agudos. E quando eu vou para baixo, eu vou tendo som mais graves. Por isso que eles fizeram a escala de Sol e a de Fá, para se encontrarem no meio, porque eu tenho sons mais graves e os sons mais agudos. E eu consigo, dentro dessas duas escalas, colocar praticamente todas as notas que eu consigo tocar ou cantar, seja nos instrumentos, seja nas vozes. Mas isso eu falo daqui a pouco, quando eu falar de escala geral. Ok? Então, revisando essa parte aqui, nós temos um sistema de notação musical que usa um padrão específico, para que a gente possa sempre representar e ler as músicas da mesma maneira. Onde a gente escreve e onde a gente lê é o pentagrama, esse conjunto de 5 linhas e 4 espaços. E para a gente ler esse pentagrama, porque a gente tem uma altura relativa das notas, ou seja, eu preciso de um referencial. O referencial vão ser essas claves, Sol, Fá e outras, onde eu consigo colocar a nota Sol na segunda linha ou a nota Fá na quarta linha e a partir delas definir as demais. Ok? E essa definição das demais me traz para um outro ponto importantíssimo na hora da gente ler e produzir música, que é a relação das notas entre si, porque eu não disse que melodia é uma sequência de notas? Aqui eu posso ter simplesmente uma sequência de notas que eu estou usando para explicar para vocês, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Isso não é uma melodia, né? Ela não está tocando num certo tempo, enfim, ela não tem as características de uma melodia, ela é só uma sequência de notas, que não está num tempo específico, eu só estou ensinando. Mas, quando eu começo a fazer música mesmo, aí sim eu preciso ter uma relação entre essas notas que eu estou tocando de maneira sucessiva, certo? Então vamos trabalhar agora, para simplificar, só com a clave de Sol, certo? Lembrando que a nota Sol está na segunda linha, né? Então, aqui na segunda linha temos o Sol. O Sol corresponde a essa notinha aqui, branca. No teclado, no piano, que é um instrumento que a gente acaba usando mais na hora de ensinar música, ele é mais fácil da gente visualizar as notas que a gente está tocando. Então, aqui temos o Sol. Se a gente seguir para cima, temos o Lá. Seguir mais um pouquinho. Tem o Si. Se eu descer, eu vou ter Fá, Mi, Ré e Dó. Depois eu sugiro que vocês façam um esqueminha desse aqui no caderno de vocês, para vocês acostumarem com essa relação aqui visual das notas. O Dó sempre vai estar no início dessa sequência aqui, com duas pretinhas. Logo abaixo dela é o Dó. Já vou explicar o que são essas pretinhas, porque até agora eu estou falando das brancas, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Volta pro Dó. Dó. Ok?
Bom, então agora eu tinha aqui a minha nota, meu padrão de referência, que é o Sol, e eu tenho as distâncias com as notas que vêm antes e depois. Concordam que a distância de um Sol para um Lá não é a mesma distância que um Sol para o Dó? Visualmente falando, no teclado é até mais fácil de eu ver, né? Do Sol para o Lá, uma tecla só. Do Sol para o Dó, tem que vir 4 teclas, né? 1, 2, 3, 4. Se eu quero tocar o Sol 2 vezes, eu toco Sol, Sol. Isso é uma sequência de notas, né? Nessa sequência de notas, eu não tenho diferença de altura, né? Se eu tocar Sol e Sol, vou escrever isso aqui embaixo. Novamente, eu tenho que ter a clave, senão não vou dizer que isso aqui é um Sol, mas se eu tocar um Sol e depois for para um Sol, parece um sorrisinho. Desse Sol para esse Sol, é uma sequência de... Eu estou começando uma melodia, né? Sol para o Sol. Mas não existe um intervalo, não existe uma diferença de altura, certo? Eu toquei a mesma nota 2 vezes. Mas, em termos de nomenclatura, eu digo que isso aqui é um intervalo, um espaço entre duas notas. Intervalo é sempre um espaço entre duas notas, ou seja, diferença de altura das notas. Lembra que eu estava falando sobre a altura? A diferença de altura das notas. Entre duas notas, no caso. Então, do Sol para o Sol, eu só tenho uma nota. Então, eu digo que esse é um intervalo de primeira. Como assim, Matheus? É um intervalo que eu só cabe uma nota. Então, intervalo de primeira. D. Isso aqui eu uso para alguma coisa? Normalmente não. Mas a partir da próxima nota, eu já começo a ter utilidade prática. Digamos que eu vou tocar do Sol para o Lá. Agora já é Sol para o Lá. Do Sol para o Lá, eu toquei duas notas. Sol, Lá. E eu não estou afinado, tá? Mas do Sol para o Lá, eu já toquei duas notas. Então, em um intervalo de segunda. Isso aqui daqui a pouco eu já começo a mostrar a aplicação. Mas o intervalo mais importante ainda é o próximo que vem. Então, Sol, Lá, Si. 1, 2, 3 notas. Então, Si com duas notas é o intervalo de segunda, com 3, vocês adivinharam, é o intervalo de terça. Não é de terceira, a gente fala de terça. Intervalo de terça. Esse intervalo de terça é o que depois na harmonia vai ficar importantíssimo, porque as notas, os intervalos de terça são combinações harmoniosas. Mas é isso aqui, eu posso continuar fazendo de maneira indefinida, né? Então, do Sol para o Lá, Sol do Sol para o Sol é primeira, Sol para o Lá é segunda, Sol para o Si terceira, quarta, quinta, sexta, sétima vai ser o Fá, oitava vai ser o Sol. Já ouviram falar esse nome? Um intervalo de oitava? Então, se eu tenho aqui um Sol, e aqui eu vou ter o outro Sol. Então, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Esse intervalo aqui, eu digo que é um intervalo de oitava. De uma maneira ou de outra, eu tenho certeza que todos vocês já ouviram falar sobre intervalos de oitava. Por quê? Porque normalmente a gente fala, toca uma oitava acima, toca uma oitava abaixo. O que isso quer dizer? No intervalo de oitava, eu consegui colocar todas as notas e voltar para a mesma. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. E depois continuaria Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Ou para baixo, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol. Então, num intervalo de oitava, estão contidas todas as notas. Se eu pegar aqui o piano, agora em vez de partir do Sol, vamos partir do Dó. Dó. A primeira de Dó é Dó. A segunda de Dó, Dó, Ré. Terceira, Mi. Quarta, Fá. Quinta, Sol. Sexta, Lá. Sétima, Si. Oitava, Dó. Então, toda uma escala, e esse nome a gente vai usar principalmente depois na harmonia, toda a escala vai ter
7 notas. Ela tem uma oitava, né? Ela tem 7 do Dó até o Si, mas depois eu repito, volto para o Dó. Então eu digo que toda escala tem uma oitava. Eu contenho todas as notas numa oitava, nessa sequência de 7 notas. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, volta para o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si de novo. Então, quando eu estou falando de oitava, eu estou falando de sair de uma nota para a mesma. Só que uma oitava acima ou uma oitava abaixo. Então vai ser mais aguda. Dó, 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 Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então eu tenho aqui, vou escrever aqui no piano, eu tenho aqui a primeira de Dó, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima e a oitava. Esses aqui são os graus da minha escala, que do italiano quer dizer escada. Então, essa escada, que sai do Dó, vai subindo de grau em grau. Passando por essas 8 notas, né? 7 graus, mas voltando para a oitava. Então, isso é uma escala. E essa aqui é a escala que eu chamo de Dó maior, a escala que começa em Dó. A escala mais comum da gente começar aprendendo, porque é uma escala que não tem acidentes. Mas o que é um acidente? Viram que eu subi só as notas brancas? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Eu poderia continuar a escala de Dó maior para baixo e para cima também, tá? Não é só essa aqui. Não é só esse trecho. Que vai do Dó central, né? Dó 3, até o Dó 4. Isso aqui, então, é o que eu mais uso, eu não, né? O que os músicos e professores de música mais usam para ensinar música, porque são as notas mais puras, por assim dizer, porque elas não têm acidentes. Então, a gente agora está falando sobre notas naturais e acidentes. Mas segura aí esse conceito de acidente, tá? Já vamos voltar nele. Antes de chegar no conceito de acidente, eu preciso mostrar para vocês um outro conceito, falando sobre a questão de intervalos, que é o conceito de tom. Daqui a pouco eu vou dar um parênteses aqui de história para falar de onde surgiram essas notas. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Por que a gente só tem Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, né? Por que a gente só tem 7 notas, né? Por que a gente não tem... Por que não existe outra nota aqui? Ou por que só tem essas pretas nesses lugares, né? Porque se a gente for contar aqui, existem 7 notas, do Dó até o Si, mais 5 pretas. Então, a gente tem no total 12 intervalos aqui possíveis audíveis. Eu posso ouvir o Dó, o Ré e uma nota no meio. Dó, 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 Ré, Mi, Fá, Sol, Sol, Lá, Lá, Si, Dó. Existe então um intervalo menor do que simplesmente essa de primeira, de segunda, de terceira, que é o que a gente chama de acidentes. Um intervalo menor do que o intervalo de primeira. Então, voltamos. Com isso na cabeça, vamos falar agora sobre uma coisa que vocês ouvem certamente muito e que numa aula de música espera-se aprender, é o que é um tom. Além de ser o gato que persegue o Jerry. Tom é um intervalo entre duas notas. Do Dó para o Ré, eu tenho tom. Do Ré para o Mi, eu tenho um tom. É simples assim? Mais ou menos. Porque do Mi para o Fá eu não tenho um tom. Do Mi para o Fá eu tenho um semitom, ou meio tom. Justamente porque eles não têm aqui uma tecla preta. Eles não têm um acidente. Então, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas quando Pitágoras fez a teoria, descobriu essas notas de Dó até Si e esses acidentes, ele definiu esses 12 sons. São os 12 sons que eu consigo dividir e quantificar de maneira matemática para determinar uma escala.
Então, uma escala tem essas sete notas com alguns acidentes no meio. Então, eu tenho esses 12 sons. Mas ele viu que o menor intervalo possível, a menor distância possível de uma nota para outra, que acontece naturalmente entre o Mi e o Fá e o Si e Dó, ele chamou de semitom. Então, é a menor distância possível, a definição correta é essa, a definição mais exata. É a menor distância possível entre duas notas. Então, o tom seria a distância padrão entre duas notas da escala. Porque ele viu que naturalmente, quando se toca uma escala, isso daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como ele descobriu, naturalmente quando eu toco do Dó para o Ré para o Mi, eu tenho intervalos que eu posso produzir um som no meio. Eu consigo produzir um som intermediário, que ele chamou de semitom. Já entre o Mi e o Fá, o Si e o Dó, eu não tenho esse som intermediário. Então ele chamou essa distância, ou essa distância intermediária, de semitom, que é a distância maior que passa por esse acidente, chamou de tom. Então, eu preciso, então, definir que semitom é essa distância menor possível, e ele acontece naturalmente entre o Mi, o Fá, o Si e o Dó, ou então, se eu consigo produzir um acidente, ou seja, um tom intermediário, uma nota intermediária entre Dó e Ré, Ré e Mi, Fá, Sol, Sol, Lá, Lá e Si. Sei que está um pouco confuso agora, mas daqui a pouco, quando eu explicar os experimentos lá do Pitágoras, talvez fique mais confuso ainda. Mas só aceitem isso, então, de que a menor distância possível entre duas notas é um semitom. Então, do Dó para essa intermediária entre Dó e Ré é um semitom, aqui é um semitom, mais um semitom, um semitom. Aqui eu não tenho, então, naturalmente já é um semitom. Semitom, 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 semitom. Ok? Ou, se eu não for contar as notas pretas, eu tenho tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Isso vai ser bem importante quando a gente falar na aula que vem sobre as escalas e sobre os tons maiores e menores. Por enquanto a gente vai ficar só com essa relação de intervalos, ok? Então, lembrando que o semitom é a menor distância e a gente tem dois semitons naturais. E esses semitons naturais são aqueles que eu mostrei aqui no piano, entre o Mi e o Fá e o Si e o Dó. Então, Mi, Fá e Si, Dó, ou descendo, Dó, Si, Fá, Mi, são os semitons naturais que eu tenho na música. Mas eu tenho também como forçar, né? Que seria tocar as notas pretas. E aí, quando eu toco as notas pretas, eu estou fazendo os meus acidentes, que são notas que, se naturalmente eu tocar, eu vou tocar o Dó e o Ré. Mas se eu quiser criar um espaço menor, eu consigo fazer um Dó sustenido ou um Ré bemol. Então, se eu coloco um símbolo, eu preciso escrever do lado da nota um símbolo para mostrar que não está sendo tocada ela da forma natural, mas sim da forma acidental. Então, se eu tenho aqui, vou fazer aqui para vocês, sempre na clave de Sol. Se eu tenho o Sol, por exemplo, aqui está o Sol. Se eu não coloquei nada na frente dele, não coloquei nenhum símbolo, ele é o Sol natural. Ela é essa nota aqui. Mas eu posso querer tocar ou acima ou abaixo dele. Se eu quero tocar acima, eu coloco um acidente na frente que eu chamo de sustenido, que é o jogo da velha. Ele fica imediatamente antes da nota. Então, isso aqui que era um Sol, virou um Sol sustenido. O nome sustenido, que no inglês vai ser sharp, às vezes vocês veem em partituras e vai aparecer em inglês sharp.
Sustenido é suspender, é manter suspenso. Então eu suspendi um pouquinho o som, eu levantei ele, ficou suspenso um pouquinho. Ou se eu quiser tocar abaixo, eu vou ter que desenhar de outra maneira. Vou ter que desenhar um outro símbolo para representar que eu quero o Sol abaixo, que é o bemol. É um Bzinho na frente do Sol. Então esse agora é o Sol bemol. Ou, se for em inglês, flat. Flat é encolher, é achatar. Então é como se eu estivesse pegando o som dele e achatando um pouquinho. Estou diminuindo um pouquinho o som dele. Notem que se eu escrevo o Sol bemol, é a mesma coisa de eu escrever o Fá sustenido, concordam? Fá elevado meio tom é a mesma coisa do Sol abaixado meio tom. Vai depender na hora da música se eu estou trabalhando com sustenidos ou bemóis. Isso a gente vai ver novamente na aula de harmonia, porque a gente vai falar das escalas maiores e menores e desses acidentes. E às vezes eu vou ter, se vocês lembram bem da outra aula, se eu coloco aqui no início da minha partitura, lá junto da minha fórmula de compasso, se eu coloco aqui a minha armadura de clave, eu posso colocar um acidente que vai durar a música inteira, porque esse acidente faz parte daquele tom que eu estou tocando. Não é mais o tom de intervalo, é um tom que eu estou dizendo da escala de, no caso aqui, Sol maior. A escala de Sol maior tem o Fá, se vocês chegarem aqui, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Todos os Fás daquela música vão ser sustenidos. Então, se eu desenhar aqui um Fá, esse Fá eu vou tocar necessariamente um Fá sustenido. Mas digamos que o compositor não queira, uma certa hora, ele queira dar uma certa tensão, porque os acidentes dão uma tensão, ele queira tocar um Fá natural. Ele não quer tocar o Fá sustenido, ele é teimoso. Então ele vem antes da nota, esse Fá aqui que ele quer tocar natural, ele quer tirar esse acidente. Então ele vai colocar um B quadro. Vou desenhar esses símbolos aqui um pouco maior. A gente tem o sustenido, a gente tem o bemol, e a gente tem, para cancelar eles, a gente tem o B quadro. Sustenido, eu aumento meio tom. O bemol, eu abaixo meio tom. E o B quadro, eu anulo tanto o bemol quanto o sustenido. Existem, vocês podem até ver em outras partituras, é bem raro, mas existe o sustenido dobrado e o bemol dobrado. O sustenido dobrado então vai aumentar um tom inteiro, o bemol dobrado vai abaixar um tom inteiro. Mas é mais difícil da gente ver, não é tão comum, tá bom? Normalmente a gente vê sustenido e bemol. E eu vou então tocar as notas pretas no meu teclado, ok? Quando eu estou falando de tocar todas as notas, porque normalmente a escala eu não toco dó, dó, ré, mi, fá, fá, sol, sol, lá, lá, si, dó. Normalmente eu toco só dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Porque uma escala, como eu tinha dito para vocês, de uma oitava, ela vai considerar só 7 sons. Ela vai considerar 7 graus daquela escala, né? 7 notas. Dependendo do tipo de escala, então, porque a escala de Dó maior, ela vai de Dó até Dó, sem nenhum acidente, só os acidentes naturais de Mi, Fá e Si, Dó. Mas a escala de Sol maior, que eu dei o exemplo aqui, ela vai começar no Sol, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. O Fá dela vai ser sustenido. Isso eu vou explicar na aula que vem por que tem que ser sustenido, para ser uma escala de Sol maior. Mas eu quero dizer que o que vai definir quais são as 7 notas que eu vou tocar, se são as 7 brancas, se são 7 pretas, se são... não tem 7 pretas, mas se são 4 pretas e 3 brancas e por aí vai ser o tom ou a escala daquela música, ok? Mas isso a gente vê na aula que vem.
O que eu preciso agora, e vou dar uma revisão de novo, é que a gente tem intervalos, que são as diferenças de altura entre as notas. E essas diferenças de altura podem ser desde um intervalo de primeira, que é ela para ela mesma, segunda, que é a seguida, pode ser para baixo ou pode ser para cima, tá? O intervalo não sempre é para cima, ele pode ser para baixo. Pode ser um intervalo de terça, que é bem importante, pode ser um intervalo de quarta, de quinta, de sexta, de sétima e de oitava, que volta para a mesma nota, certo? Então, quando eu falo para alguém que está cantando baixo, por exemplo, está cantando parabéns para você, eu quero que ele toque a mesma melodia, só que mais agudo, eu posso falar, toca uma oitava acima, então, parabéns para você. Ou eu posso tocar uma escala mais, ou oitavas ainda mais acima. Então, isso é uma maneira de falar, por isso que intervalo de oitava, a gente certamente, mesmo quem não toca música, já ouviu falar, né? E numa escala, nessa oitava, que eu tenho 7 notas, né, naturais, eu tenho esses intervalos entre as notas, e esses intervalos, naturalmente, a gente chama de tom, intervalo regular entre as notas. Porém, o menor intervalo a gente chama de semitom, que é o meio tom. Esse semitom pode ser natural, do Mi para o Fá, ou do Fá para o Mi, do Si para o Dó, do Dó para o Si, ou ele pode ser acidental, eu tocar as notas pretas, que seria eu criar uma nota entre o Dó e o Ré. Ela existe, o Dó sustenido ou o Ré bemol. Então, o sustenido, o bemol, eu crio esses acidentes, eu crio essas notas pretas do piano, essas notas intermediárias entre as notas tradicionais. Lembrando que a origem dos nomes Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, que a gente falou na primeira vez, é do Guido de Arezzo, um monge medieval, século X, se não me engano, nono para o 10º, e elas vêm de um poema, de uma oração, né, para São João Batista. Em cada nota que era tocada era o início de uma estrofe que começava com Ut, que depois virou Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Ok? Isso depois tem lá na primeira aula, caso vocês queiram rever. Então aqui, essa aqui é a parte mais importante da aula de hoje. Para a gente poder fazer leitura musical, vocês precisam aprender então, os nomes das notas associados com as suas alturas, de acordo com a clave. Agora a gente só vai precisar saber clave de Sol. Tá ok? Agora um detalhe, e aí já entra, é bem minúcia mesmo, mas caso queiram saber. Quando a gente tem, e está lá na playlist do YouTube, a diferença entre música tonal, ou música ocidental, e música atonal, que são músicas normalmente orientais, existem músicas indígenas também que seguem esse padrão, porque a gente está acostumado a fazer essa escala bem fixa, né? A gente faz essa escadinha. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. No máximo eu faço uma escala incluindo os semitons, que seriam, nessa notação ocidental, a menor distância possível. Então, Dó, Dó, Ré, Mi, Fá, Fá, Sol, Sol, Lá, Lá, Si, Dó. Nessas outras, isso então é tonal, né? Baseado no tom, nos semitons. Mas existem outras atonais, em que eu não tenho intervalos tão regulares assim. Eu tenho entre Dó e Ré uma multiplicidade de tons. Eu não preciso para Dó, Ré, Mi, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Eu não preciso parar no intervalo certinho entre o meio delas. Sei que ficou feio eu cantando aqui agora e sempre vai ser. Mas se vocês procurarem música indiana, música atonal no YouTube, vocês vão ver que existem intervalos assim, malucos aqui no meio, que não são divididos exatamente. E se vocês forem pensar, mesmo a voz humana, e alguns instrumentos de corda, por exemplo, eu consigo colocar em tons que não estão afinados. Né? Eu consigo fazer o Dó, que não está nem no Dó sustenido, nem no Dó. Eu consigo fazer entre o Ré e o Ré sustenido uma multiplicidade de coisas. Por isso que os indianos conseguem, porque a voz humana e alguns instrumentos de corda têm essa capacidade de ficarem afinados onde eu quiser afinar. Mas é por isso que a gente criou o padrão, criou o Lá 440, que eu falei na folha passada, ou então o Dó central.
Então, se eu crio padrões, eu crio intervalos padrões também. Porém, isso aqui é o que a gente chama de sistema temperado, porque eu coloquei eu coloquei um tempero, uma definição exata de um intervalo para o outro. O intervalo de segunda sempre vai ter um intervalo de tom ou de semitom bem exato no meu diapasão. Diapasão não sei se vocês já viram, aquele garfinho de metal que eu bato e faz uma ressonância, faz um som. Então aquilo lá antigamente era usado para afinar os instrumentos, porque ele me dá uma vibração, normalmente era justamente do Lá 440, ele me dá uma vibração específica que eu afino os instrumentos com ele. Hoje em dia eu tenho eletrônicos que fazem isso com bem mais precisão. Mas os músicos e os estudiosos definiram intervalos fixos de semitom. Mas isso não acontece na natureza, mesmo na divisão matemática inicial de Pitágoras, que eu vou falar daqui a pouco, as divisões entre as notas, entre os intervalos, não são exatamente iguais. Então, essa afinação natural, diferente dessa que eu falei, que é a temperada, ela permite afinações diferentes entre as notas. Mas a gente usa, principalmente nos instrumentos de tecla, alguns instrumentos de sopro, em que eu tenho que ter distâncias exatas entre as notas, por exemplo, ou distâncias exatas entre os furos de uma flauta, optou-se por essa escala cromática. Cromática não, perdão, essa escala temperada. Cromática é quando eu incluo os semitons. Então, inclusive, não sei se vocês já ouviram falar de um livro do Beethoven. Beethoven não, Bach. Bach fez um livro todo de partituras para o cravo, que era para o cravo bem temperado. E esse tempero era justamente essa distância exata entre as notas. E a partir daí foi possível afinar melhor os cravos, e depois, quando surgiu o piano, né, piano forte, foi possível fazer, então, instrumentos que têm esses intervalos exatos e que são de mais fácil reprodutibilidade, né? Eu consigo reproduzir esses instrumentos, fazê-los exatamente iguais em diversos lugares do mundo, porque os padrões são bem exatos, certo? Então isso facilitou muito a produção de música e a reprodução de música, principalmente. Tá bom? Então, agora, passando um pouquinho disso aqui, que é muito importante, tá? Principalmente essas alturas e os intervalos. Passando disso aqui, a gente pode, então, falar sobre... isso aqui é spoiler, daqui a pouco a gente fala de prática. Já falamos de melodia. Agora a gente pode falar um pouquinho, prometo não me alongar aqui, sobre a origem das notas. Eu falei da origem dos nomes, né? Mas a origem das notas vem de Pitágoras. Eu vou mostrar agora um pouquinho para vocês. Está lá no YouTube, vai ficar melhor a imagem. Mas não sei quem de vocês já viu. Primeiro precisamos de uma corda. Estique-a muito e bem. Toque-a. Tá dando Agora reflexo, divida ao meio mas... e toque novamente. Ouviu? É o mesmo tom, uma oitava acima. Agora divida esta parte ao meio. Mais uma vez. Pitágoras descobriu que a oitava estava numa razão de 2:1. Com simples frações ele conseguiu isto. E a partir dessa harmonia e desses números elaborou a escala musical que é usada até hoje. Então, não sei quem de vocês já assistiu esse vídeo, é Donald no País da Matemática. Era quando eu era criança. Mas ele fala sobre a experiência do Pitágoras, que era matemático, com um monocórdio, que a gente chama. Monocórdio, uma corda. Ele pegou uma corda, esticou. Já existiam instrumentos, né? Já sabia-se que um fio, principalmente se for um fio metálico bem esticado, se tocado, ou então, às vezes nem metálico, mas às vezes um fio orgânico, mas bem esticado, quando ele é tocado, quando ele é aplicado uma certa pressão nele, ele vibra.
e essas vibrações, a gente representa assim, fazem ondas, né? Essas ondas geram sons, né? E aí, a partir daí ele viu que esses sons, se eu fizer essas cordas do mesmo material e do mesmo tamanho, vão ser sempre os mesmos sons. Então ele viu que o som tem a ver com o material, obviamente, mas também com o tamanho da corda. E aí ele foi fazendo experimentos. Então ele viu que se eu dividir, se eu tocar a corda no meio, se eu pinçar a corda, como a gente faz no violão, né? A gente pinça a corda, ela fica parada num ponto. As outras partes, as outras duas metades, vão vibrar também. E se é metade do tamanho, vai ser o dobro da velocidade. E quanto mais rápido, maior a frequência, né? Maior a quantidade de ondas no momento, né? Estou aumentando a frequência. Eu estou tocando mais agudo, né? Então ele viu que é a relação da frequência com a altura, né? Quanto maior a frequência, mais agudo. E viu que se eu toco exatamente na metade do comprimento daquela corda, eu toco a mesma nota, só que mais aguda, a mesma nota. Então, se eu tocasse, isso aqui era um dó, aqui vai ser um dó, uma oitava acima. Ele ainda não sabia que era oitava, mas ele foi fazendo divisões. Então dividiu um quarto, um terço, depois dividiu em um quarto, depois dividiu em um quinto, um sexto, sétimo. Foi dividindo o quanto foi possível. E se vocês têm violão em casa, vocês vão ver que tem várias e várias divisões. O braço do violão é basicamente uma corda com várias divisões e sempre do mesmo tamanho. Então eu dividi a corda em tamanhos exatos. E aquele tamanho exato da corda do violão me dá, surpresa, surpresa, um meio tom. Então não sei se vocês já tocaram violão, mas a distância entre uma trave do violão, se eu tocar aqui, ou se eu tocar aqui, ou seja, se eu estiver comprimindo a primeira nota ou na segunda, eu vou ter exatamente meio tom. E é assim que eu consigo afinar bem um violão, porque eu sei que depois de 4 notas, se eu tocar as 4 com os 4 dedos, eu vou poder passar para a nota seguinte, porque ela foi afinada 4 semitons acima. Isso para quem toca violão vai fazer sentido, para quem não toca tá só bagunçando a cabeça. Mas vamos voltar para cá. Então ele foi vendo que se eu for dividindo, essas vibrações vão ficando cada vez mais agudas, e ele foi dividindo, e ele achou exatamente 12 sons. Ele achou 12 sons. Esses 12 sons são aqueles mesmos sons que eu tenho no teclado. Dó, dó sustenido, ré, ré sustenido, mi, fá, fá sustenido, até voltar para o dó. Ele não conseguiu achar distâncias menores do que esses semitons. Ele viu que numa escala, então se ele não forçar a barra, né, se ele não for dividindo tanto, ele vai ter aquelas 7 notas, que vão digamos, do dó grave até o dó agudo, passando por ré, mi, fá, sol, lá, si. E aí ele viu que se eu forçar um pouquinho, eu consigo dó sustenido, consigo ré sustenido, consigo aquelas 5 notas pretas do piano, por assim dizer. Mas a escala principal, ele definiu como aquelas 7 notas. Voltando depois para a oitava, que recomeça tudo de novo, o dó. Então é daí que a gente tem músicas que usam do dó até o dó, aquela música do Noviça Rebelde, dó é a pena de alguém, ré marcha para trás. E tem aquela também dos Saltimbancos, né? Dorme a cidade, resta um coração. São músicas que exploram essa escala de dó maior, que vai de dó a dó usando todas as notas naturais que a gente tem. Tá bom? Não vou me alongar aqui. Quem quiser, depois procura. Isso aqui é o que a gente chama de série harmônica. E quem toca instrumento de corda, vou ouvir isso o tempo todo, porque a corda eu estou justamente dividindo ela nos harmônicos. E com a série, nos harmônicos não, dividindo ela em intervalos regulares para encontrar os harmônicos de cada nota. E aí eu vou achando os intervalos. E ele foi vendo esses intervalos de primeira, de segunda, de terceira, até intervalos de oitava, e depois de ficar repetindo intervalos de oitava em oitava.
ok? Então isso aqui é bem... Isso aqui vocês não precisam saber. Isso aqui é só uma curiosidade de onde vem a origem. Depois, se quiserem assistir de novo aquele trechinho do vídeo do Donald, é uma explicação bem básica de um conceito matemático até bem interessante. Tá certo? Então isso aqui é a origem da parte física das notas de Dó a Dó, né? Do nome, lembrando que é o Guido de Arezzo, que fez os nomes das notas. Antes só se falava em nota em relação... uma relação... Era só relativo entre elas. Eu sabia que aquela nota daquele instrumento soava daquele jeito e tinha uma certa frequência, mas eu não sabia, não chamava de Dó, de Ré, de Mi. Tá bom? Então agora vamos falar um pouquinho sobre, já que falamos sobre escala, falar um conceito interessante, que é da escala geral. Isso aqui também é uma coisa extra, mas é importante da gente saber, que é, escala geral é um conjunto de todos os sons audíveis pelo ouvido humano, em questão de notas musicais, né? Então são todas as notas musicais distinguíveis, da mais grave até a mais aguda, que a gente pode ouvir e que os instrumentos podem fazer. Elas vão desde o Dó -2 até o Dó 7. São 97 sons. Mas o que é isso, Dó -2 e Dó 7? Não sei se vocês lembram, quando eu mostrei lá na partitura, no pentagrama, né? Quando eu tenho esse Dó aqui, na clave de Sol, ou então, se for a clave de Fá, também vai ser esse mesmo Dó. Esse é o Dó que eu chamo de Dó central. Ele está bem no centro dessa escala geral. Ele é o som intermediário. E em volta dele tem a zona central de sons, que está representada aqui nas duas claves que a gente usa, né? Tanto para os sons mais agudos quanto os sons mais graves. A gente tem então o Dó 3. Essa parte aqui, que é a parte que está basicamente no piano, vai desde o Dó 0 até o Dó 5. Percebam que ainda tem mais 2 aqui para baixo, mais 2 aqui para cima. Mas essa aqui é a zona central, que tem no meio dela o Dó 3, né? O Dó central. Essa aqui é a zona que os instrumentos mais tocam e que a gente mais ouve. E que eu posso representar principalmente nessas duas... Desculpem que eu estava filmando errado aqui. Principalmente nesses dois pentagramas, com a clave de Sol e com a clave de Fá. Esse clave de Sol está meio atropelado aqui, coitado. Então, o Dó 3, que é o Dó do centro do piano, dele para cima, dele para baixo, se eu for até o Dó 0 e até o Dó 5, então, se eu avançar 3 para baixo, 2 para cima, eu vou ter essas 5 principais. Alguns colocam aqui Dó 1, né? Então só 2 para baixo, 2 para cima, mas os principais são esses. Esses aqui são muito difíceis da gente conseguir tocar, cantar, nem pensar, que são muito, 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 muito graves ou muito, muito, muito agudos. Tem um instrumento que consegue tocar toda a escala geral. E esse instrumento é o órgão de tubos. Nem todos os órgãos, mas existem órgãos de tubos que tocam os super graves e os super agudos. Ok? Então, o órgão de tubos, que, por curiosidade, é um dos instrumentos mais antigos, também é um dos que alcançam o máximo e o mínimo. Assim, quase nunca se usa, né? O máximo e o mínimo, mas para alguns tipos específicos de música, e também tem que ter um lugar que tenha uma ressonância boa para eu conseguir fazer com que aquele tubo super mega grosso e bastante ar também passando por ele faça um som assim que na verdade eu consigo ouvir, mas é mais vibração do que som. E aqui a mesma coisa, o super agudo, certo? Tem que ser um tubo muito fino, muito longo que faça aquele som.
E essa distância, digamos assim, o que compreende o som de um instrumento, ou seja, do mais grave até o mais agudo que ele consegue tocar, é o que a gente chama de tessitura. Então, a tessitura tessitura ou então range, que a gente chama no inglês, ou então o âmbito, ou melhor ainda, a extensão de um instrumento em relação às notas que ele consegue tocar, seja do mais grave ao mais agudo, é o que a gente chama de tessitura. Então, a tessitura da voz humana vai desde o baixo, que consegue tocar aqui, às vezes, até o Mi. Mi bem grave, assim, eu não consigo chegar lá, eu consigo fazer no máximo Sol. Até, por vezes, o Lá, ou o Si, ou às vezes até o Dó. 5, seria o Dó 5 aqui. Então, desde o Dó 3 está no meio, é o bem confortável, todo mundo normalmente consegue cantar. Mas só o baixo, a voz do baixo, que é a voz masculina grave, consegue tocar as notas mais graves. Então, ele toca normalmente essa altura. Então, aqui seria o baixo. O barítono, que é intermediário entre o baixo e o tenor, toca um pouquinho mais para cima. O tenor já toca mais para cima. O contralto, mais. E o soprano, mais. Então, essa extensão de cada voz é a tessitura dessa voz. O piano consegue tocar desde o Dó 0 até o Dó 5, por exemplo. Se ele tem a 5, às vezes ele tem até mais, ele vai até o Dó menos 1 ou até o Dó 6. Mas ele toca, a tessitura dele vai ser da mais grave até a mais aguda, certo? Os instrumentos de sopro normalmente vão ter tessituras mais limitadas, né? Um flautim toca notas bem agudas, mas ele não consegue tocar notas médias e notas graves. Ou então uma flauta, um fagote, um contrafagote vai tocar notas bem graves, mas não vai conseguir tocar notas agudas. Então, os instrumentos normalmente de cordas é que conseguem tocar, tem uma tessitura bem ampla, eles conseguem tocar até notas bem agudas porque eles conseguem ir apertando as cordas, né? Como eu falei, eles podem deixar a corda bem solta, uma corda bem longa, né? Então, quanto mais grave o instrumento, mais comprida as suas cordas. Então, você pega um violino, ele tem cordas curtas. Você pega um violoncelo, ele tem cordas maiores. Um baixo tem cordas maiores ainda. Porque quanto maior o tamanho da corda, vai ser menor a frequência, vai ser mais grave o som. Ok? Então, aqui falando sobre escalas. Bom, creio que seja basicamente isso a teoria de hoje. Eu vou sugerir que vocês deem uma olhada na playlist do YouTube que eu deixei para vocês. Ela tem aqui desde as músicas que eu toquei até aqui. Eu tenho um vídeo sobre parabéns para você tocado em estilo de diversos compositores, para vocês verem que a melodia se mantém, mas os estilos são diferentes. As escalas da música ocidental versus a música indiana. É bem interessante de ver como funciona. A questão lá do Pitágoras, explicado pelo Donald. E aqui tem diferenças para alguns treinos de melodia. E aí, a única coisa que a gente precisa saber, uma dica que eu dou para vocês na hora de fazer esses exercícios, é só um pouquinho de prática aqui. Então, Debussy falava que música não se faz com teorias, então a gente precisa de um pouco de prática, ou de muita prática. Então, vou só dar uma breve palhinha aqui para vocês da prática que a gente teve na aula e de como a gente aplica isso no dia a dia, ou no estudo da música. Então, a gente tem 3 tipos de estudo, 3 tipos de prática de leitura de partitura, antes da gente fazer, de fato, tocá-la ou de fato cantar uma música. A gente pode fazer uma leitura rítmica, uma leitura métrica e um solfejo. Leitura rítmica é o que a gente começou a fazer na aula passada, na aula de ritmo. Então, se vocês tiverem uma colinha, eu recomendo que vocês façam. A gente precisa saber as figuras e o tempo de cada figura, né? Lembrando que da semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa, semifusa, cada figura vale metade da outra, né? Eu tenho também a questão do ponto de aumento. Se eu colocar um ponto, eu aumento metade do tempo daquela nota. As pausas que valem o mesmo tempo das suas figuras correspondentes.
e a fórmula do compasso, que fica lá no início da partitura, me dizendo quantos tempos eu tenho por cada compasso. Então, se é um compasso binário, ternário, quaternário, composto ou misto. E eu tenho também a identificação de qual figura representa um tempo. Então, eu tenho 2 tempos naquele compasso, nesse exemplo aqui, e eu sei que 4, aí vocês veem aqui na legenda, 4 é a semínima. Então, a semínima vale 1 tempo naquela música. Logo, a mínima, que vale o dobro dela, vai valer 2 tempos. A semibreve vai valer 4. Se o compasso só cabe em 2 tempos, eu não vou usar a semibreve nessa música. Se eu quiser usar colcheia, ela vai valer metade de um tempo. A semicolcheia vai valer 1/4, 1/8, 1/16. Falei meio rápido aqui, mas se quiserem voltar na aula de ritmo, tem essa explicação lá. Então, isso aqui é importantíssimo para a gente saber que tipo de nota tem que tipo de tempo. Então, uma leitura rítmica é eu pegar uma música, vou dar um exemplo aqui para vocês, e ler apenas o tempo daquelas notas. Como assim, Matheus? Bom, eu ensinei vocês primeiro o tempo, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é ler o tempo, mais do que ler as notas, as alturas. Então, vou pegar aqui, espero que não fique com muita reflexão, muito reflexo. Bom, acho que dá para ver aqui. Agora, com a aula de hoje, vocês já conseguem saber que nota é essa, e principalmente saber que nota é essa aqui. Se está numa clave de Sol, a segunda linha é um Sol. Mas a primeira leitura é rítmica. Eu preciso saber o tempo de cada nota. Voltando aqui. Aqui é o intervalo 2, é o compasso 2 por... não tem o número aqui. Mas aqui eu já tenho a semínima. Eu já estou dizendo que a semínima vale um tempo. Isso aqui então é 2 por 4. Bom, antigamente existiam compassos que, em vez de colocar o número da figura, eles colocavam a figura, para facilitar. Então, aqui eu só tenho semínima, 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 mínima. Então, vale um tempo, um tempo, um tempo, um tempo, um tempo, um tempo, 2 tempos. Isso aqui é uma pausa, Matheus? Não, porque aqui eu já tenho uma nota que vale 2 tempos, num compasso que cabe 2 tempos, aqui não cabe mais pausa, nem nada. Isso aqui é essa vírgula, quando eu coloco aqui, ou então aqui em cima, ela é um tempo para respirar, tá bom? Então, aqui é basicamente eu ler o tempo. Então, eu me dou um padrão, esse aqui é um tempo. Tá, 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 tá. Respira. Tá, 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 tá. Respira. Tá, 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 tá. Acabou. Barra dupla para acabar. Então percebam que aqui eu li, fazendo tá, pá, o que vocês quiserem usar. Eu só representei o tempo de cada nota. Eu não fiz tá, 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 tá. Isso já seria fazer uma leitura de altura. Eu estou fazendo algo mais agudo ou mais grave. Eu posso simplesmente fazer tá, 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 na mesma altura. Então eu estou basicamente lendo o tempo de cada um. Por isso que é uma leitura rítmica. Ok? O próximo nível de leitura, então rítmica é só tempo de cada nota. Para isso eu recomendo, novamente, que vocês façam uma colinha dessas para vocês saberem a relação entre as figuras. O segundo é a leitura métrica. Não sei se vocês lembram na aula passada, mas eu falei que métrica, na aula de ritmo, métrica é o estudo do tempo das notas. Mas eu acabei de fazer, eu não fiz já a leitura rítmica? Tá. Mas aqui já é aplicar o rítmico às notas. Ou seja, mais do que o ritmo, eu também já quero saber a nota. Então, se eu for fazer uma leitura métrica dessa mesma música, eu preciso dizer qual a nota. Então, agora, em vez de fazer tá, 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 eu dou nome aos bois. No caso, o boi não a nota. Então, que nota é essa aqui? Lembrando, se a segunda linha é Sol, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Primeira linha abaixo da primeira linha suplementar abaixo do pentagrama vai ser o Dó. O Dó é mais... Vocês vão acabar decorando. O Dó está aqui, o Sol está na segunda linha. Então, aqui, se aqui é Dó, aqui é Ré. Subiu mais uma Mi, desceu Ré, desceu Dó, subiu Ré, subiu Mi.
elas todas são ligadas. Esse aqui é uma música simples que eu peguei pra gente fazer. Então aqui, se a gente for ler no tempo, Dó, Ré, Mi, Ré, Dó, Ré, Mi, respira. Mi, Fá, Sol, Fá, Mi, Fá, Sol, respira. Fá, Mi, Ré, Ré, Mi, Fá, respira. Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Ré, Dó. Acabou. Mesma coisa de uma leitura rítmica, só que agora eu preciso ler o nome. Então já estou aplicando o conhecimento da aula de hoje. Se é uma clave de Sol, sei que aqui é Sol, vou identificar as notas através dela. Então aqui não é só o tempo de cada nota, mas é a altura e tempo de cada nota. E o solfejo é eu transformar essa altura em algo melódico. Então já é a própria melodia, com o seu ritmo. Então, pegando essa mesma aqui, eu preciso saber. Preciso de um instrumento para afinar, para me dar qual é o dó. Né? Vou até mostrar um aqui legal para vocês. Que é... Ops, vocês já estão aqui bisbilhotando meus aplicativos. Perfect Piano. Eu recomendo vocês terem. Ele é de graça e ele é bem facinho de usar. Vou colocar um som de piano aqui. Então, lembrando que o Dó 3 está aqui no meio do piano. Né? Vou aumentar um pouquinho. Dó, Dó, Dó. Se eu voltar lá para minha melodia, a partir do Dó, Dó, Ré, Mi, Ré. Mas tem que colocar o tempo também, então é tudo junto. Dó, Ré, Mi, Ré, Dó, Ré, Mi, Mi, Fá, Sol, Fá, Mi, Fá, Sol, Fá, Mi, Ré, Ré, Mi, Fá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Ré, Dó. E é assim que a gente solfeja. A gente até conseguiu fazer isso na aula, eu fiquei até bem surpreso com vocês. Vou pegar um outro exemplo. Isso aqui então é uma melodia binária. A gente tem outros tipos de melodia. A gente vai pegar aqui uma quaternária, então a gente consegue colocar 4 tempos num compasso. Ele está meio apagadinho, mas aqui tem os compassos. Dó, 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 Mi, 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 Sol, Sol. Vamos voltar aqui. Aqui, então, a gente tem a mínima, que vale um tempo, né? Porque é por 4. Aqui temos 2 colcheias ligadas, então meio tempo cada uma. Somando tem um tempo. Aqui, Mi, né? Outros 2 Mi, então mesma coisa. Então, semínima seguida de 2 colcheias, semínima seguida de 2 colcheias, mínima, mínima. Aliás, semínima, semínima, mínima. Então, um tempo, um tempo, um tempo, um tempo, 4, fechou um compasso. Um tempo, mais 2, 4, fechou um compasso. 2 tempos, 3, 4, fechou um compasso. 2 tempos, 3, 4, fechou um compasso. 2 mais 2, 4. Isso aqui, para quem frequenta a Mãe da Divina Misericórdia, vai ficar fácil de identificar, que eu vou fazer para vocês. Dó, 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 Mi, 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 Sol, Sol, Lá, Sol. Dó, Si, Lá, Sol, Lá, Fá, Mi, Ré, Dó. Se eu fosse fazer a leitura rítmica, seria tá, 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 tá. Leitura métrica. Dó, 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 Mi, 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 Sol, Sol, Lá, Sol. Dó, Si, Lá, Sol,
Lá, Fá, Mi, Ré, Dó. Solfejo de novo. Dó, 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 Mi, Sol, Sol, Lá, Sol. Dó, Si, Lá, Sol, Lá, Fá, Mi, Ré, Dó. Agora a música. Mãe da divina misericórdia, rogai por nós, rogai por nós. Identificaram? Temos aqui também uma outra melodia, só essa última aqui, só para a gente fazer. Lembrando que 6/8 é um tipo de compasso composto, né? Ela vem, na verdade, de um 3/4, 2/4, em que eu quis transformar a unidade de compasso numa colcheia. Então, 8, né? Lembrando que 8 na nossa colinha é uma colcheia. Então, cabem 6 colcheias aqui. Uma semínima vale 2 colcheias, então aqui tem 2 tempos. 1. Então, 2, 3, 4, 5, 6. Se ela sozinha vale 2, ela pontuada vale 3. Então, 3, 3, 2, 1, 3, 1. Aqui é porque continua a música, eu peguei só esse trecho aqui. Essa aqui também vocês vão identificar. Então aqui, leitura rítmica primeiro. Vou dar o tempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá, 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 tá. Ficou um pouco rápido, mas 2, 1, 3, 3, 2, 1, 3, 2. Vocês vão identificar a música daqui a pouco. Leitura métrica agora. A nota com o seu tempo. Que nota é essa aqui? Se a segunda é Sol, Fá, Mi. Então, Mi, Ré, Dó, Mi, Fá, Fá, Mi, Ré. Se fizer com o tempo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mi, Ré, Dó, Mi, Fá, Fá, Mi, Ré. Mi. Não sei se está afinado o Mi, mas vamos sair desse Mi. Agora solfejar. Mi, Ré, Dó, Mi, Fá, Fá, Mi, Ré. Identificaram a música? Santo, 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 Senhor Deus do Universo. Viu como fica interessante? A gente partir do que parece um aglomerado de notas para melodias que a gente conhece. Aqui teria um ternário, mais para a gente poder treinar com a pausa. Tem um quaternário mais simples. E temos músicas mais complexas. Essa aqui eu coloquei lá na playlist do YouTube. Esse daqui... E esse aqui também não está aparecendo aqui, mas isso aqui é andante. Lembrando que aquelas características lá das notas, né? Da intensidade, do ritmo. Andante quer dizer uma certa cadência. Então aqui, só alguns elementos novos para a gente. A gente sabe já da barra de ligação, né? A barra de ligação liga aqui uma nota que tem uma colcheia com essa que tem duas. Então tem uma barra de ligação ligando a colcheia que elas têm em comum. Aqui, barra de ligação, barra de ligação. A gente também tem as notas ligadas, não é barra. A nota ligada quer dizer que eu não vou
cantar ou tocar essa nota 2 vezes. Eu só vou tocar ela durante o tempo dela. Então por que eu não coloco uma figura que vale 2 tempos, uma mínima aqui, por exemplo? É porque não cabe nesse compasso. Aqui eu já tenho 1 tempo, 2 tempos, 3 tempos, e é o máximo que eu tenho aqui. Então, se eu quero que a nota dure um pouco mais, eu alongo ela com outra no próximo compasso, ok? Lembrando aqui, ó, temos o sustenido. Se isso aqui era uma nota Ré, né? Então, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Agora é um Ré sustenido. Aqui mesma coisa, na clave de Fá, se a linha é Fá, logo acima um Sol sustenido. Aqui, ligação, sustenido, coisa que a gente aprendeu hoje. Mais uma coisa para aprender hoje. Esses 2 pontos aqui na barra final a gente chama de ritornelo. Significa que quando eu toco tudo, bato no ritornelo, volto lá para cima. Ok? Então, acho que encerramos a aula de hoje. Espero que tenham aprendido. Espero que consigam praticar também. E logo, logo teremos a aula de harmonia com vocês. Tá bom? Um forte abraço, bons estudos.